Pessoal, aqui é o professor Marco Aurélio falando com vocês sobre verbos. A primeira pergunta, né? O que é verbo? Qual seria a definição de verbo? Observe aí, olha. Ele pegou as folhas. Pegou está em vermelho. A garota estudará a matéria. Estudará está em vermelho. Como estavam os livros? Estavam, né? Está em vermelho. Anoiteceu rapidamente. Está em vermelho de novo. Verbo é uma palavra que se origina no termo latino verbum, que significa palavra. Então, verbo é uma palavra, né? Uma palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, olha aqui, né? Deixa eu mudar a cor. Ação, pegou, né? Ação, estudará. Aí eu tenho aqui, ó, estado em que se encontravam os livros. E eu tenho aqui fenômeno da natureza. Então, verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Flexões do verbo. Eu posso flexionar o verbo em número, no singular, quando eu tenho só uma pessoa, ou no plural, quando eu tenho mais de uma. Eu estudo. Tu estudas, ele estuda, só tem uma pessoa. Agora, plural, nós estudamos, mais de uma. Vós estudais, mais de uma. Eles estudam, mais de uma. O verbo pode ser flexionado também em pessoa. A primeira pessoa é aquela que fala. Eu estudo, primeira do singular. Nós estudamos, primeira do plural. Ou a segunda pessoa, que é a quem se fala. Tu estudas, segunda pessoa do singular. Vós estudais, segunda pessoa do plural. Ou pode ser a terceira pessoa de quem se fala. Ele ou ela estuda, que seria a terceira do singular. Eles ou elas estudam, né? Que aí eu tenho a terceira do plural. Ainda pensando em flexões do verbo, tá? Eu posso flexioná-lo em modo. O modo indica a atitude, né? Que pode ser de certeza, de dúvida ou de mando, da pessoa que fala em relação ao fato que ela enuncia, né? Aquilo que ela está trazendo ao conhecimento aí da pessoa, tá? Eu tenho aí o modo indicativo, em que exprime-se em geral uma ação certa, positiva, quer em relação ao passado, presente ou futuro, mas aquela é uma ação certa, tem certeza. Ou subjuntivo, né? Que exprime uma ação incerta, duvidosa, eventual ou mesmo irreal. E o imperativo, onde eu tenho a ordem, o conselho, o desejo ou o... Continuando aqui, ainda pensando em flexões do verbo, eu tenho a flexão dele em tempo, né? Que indica aquele momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Os três tempos naturais são presente, em tese o fato ocorreu no momento em que se fala, passado, pretérito, então em tese o fato ocorreu antes do momento em que se fala, e o futuro, em tese, o fato ocorrerá após o momento em que se fala. Então aqui, ó, flexões do verbo em tempo, modo indicativo. Eu tenho o presente do indicativo, né, que indica uma ação habitual, regular. Então, olha lá, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Aí eu tenho o pretérito, que é o passado, né? Pode ser imperfeito, perfeito ou mais que perfeito. Então, olha lá, eu estudava, isso indica algo que aconteceu e aconteceu mais de uma vez. Tu estudavas, ele estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam.
Eu tenho o pretérito perfeito, aquele que aconteceu uma única vez no passado. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. E o mais que perfeito é aquele que indica uma ação que aconteceu no passado, antes de outra ação também no passado. Então lá, eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. Um exemplo desse mais que perfeito, eu poderia dizer assim, antes que o Neymar jogasse no Santos, o Pelé já jogara, entendeu? O Pelé jogou antes do Neymar no Santos. O Neymar já jogou no Santos, passado, né? Então, é uma ação no passado, antes de outra ação também no passado. Eu tenho o futuro pode ser do presente, algo que acontecerá no próximo sábado, por exemplo, no próximo domingo e assim por diante. Então eu tenho lá, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Já o futuro do pretérito, que está aqui embaixo, para acontecer depende de uma condição, né? Essa condição precisa ser satisfeita. Então, se eu fosse um bom aluno, eu estudaria em uma boa universidade, como a USP, a Unicamp, assim por diante. Então, se eu fosse, mas eu não sou, então não há como estudar lá, porque eu não passaria no vestibular. Então, depende de uma condição satisfeita. Então, ó, eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Nós estudaríamos, vós estudaríeis e eles estudariam, tá? E eu tenho aqui as flexões do verbo no modo subjuntivo, né? Então, eu tenho aqui, ó, subjuntivo, na verdade, e o imperativo. Quando eu penso no subjuntivo, eu tenho três tempos, olha. Eu tenho o presente do subjuntivo, né, que indica uma possibilidade, né, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Tá? Eu digo aos meus alunos, tá, que aqui você tem uma espécie de muleta, né, um apoio aí para você poder lembrar. E no caso do subjuntivo, essa muleta aí é o que? No presente, né? Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, assim por diante. O pretérito imperfeito, tá? Indica uma possibilidade também, né? Aqui, ó, a muletinha do pretérito imperfeito é o se, tá? Então, olha lá. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem, certo? E aqui é muito importante você lembrar aí. A do futuro do subjuntivo, a muletinha aí dela, deixa eu ver se vai dar para escrever aqui. Acho que não vai dar, porque vai ficar muito grande. É o quando. Vou tentar, vou jogar. Desculpa, eu vou jogar um pouquinho para cima aqui. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. Então essas três muletinhas aí ajudam você na hora de flexionar o verbo nesse tempo, ok? E aí eu tenho o imperativo, né? O imperativo é aquela flexão aí do tempo no verbo em que você está dando uma ordem. Então, olha, estuda tu. Eu não começo dando ordem para a primeira pessoa, né? Não tem como isso. Então, eu dou ordem a partir da segunda pessoa.
Estuda tu, estude você, estudemos nós, estudai vós, e aqui embaixo ficou aqui, ó, estudem vocês, certo? Então, no afirmativo eu dou uma ordem. Lembra que eu não dou ordem para a primeira pessoa. No imperativo negativo, eu pego o presente do subjuntivo lá, certo? A partir da segunda pessoa, e só coloco o não antes do verbo e a pessoa depois do verbo. Ó. Não estudes tu, não estude você, não estudemos nós, não estudeis vós, não estudem vocês, ok? Futuramente nós vamos preparar uma aula aí sobre formação do imperativo, como é que você forma isso. Morfologia do verbo é o estudo da forma, né, do verbo. Eu tenho formas que são risotônicas, certo? O que são formas risotônicas? São aquelas em que o acento tônico recai no radical, tá? Se você for reduzindo o verbo até um ponto que você possa entender ainda que é aquela família verbal, então você encontra o radical. Ó. Se eu tirar aqui andar, eu tiro o R, ainda sei que é de andar, anda. Eu tiro o A, que seria minha vogal aí, né? Ainda ande, eu ainda sei que é do verbo andar. Então, qual é o meu radical aqui? A-N-D, né? E olha lá que o meu acento tônico caiu aí dentro do meu radical, ó, ande, tá vendo? Ó, o an, ando, tá dentro do radical. Ande está dentro do radical. Andam está dentro do radical. Né? O meu radical seria até aqui, ó. Certo? Então, ó, a minha sílaba tônica, que está em vermelho aí, né, em vinho, na verdade, está dentro do meu radical. Quando ela estiver dentro do radical, ela é chamada de risotônica. Quando ela está fora do radical, como no caso aqui embaixo, ó, tá vendo que o E ficou fora do ande? Ó, o O ficou fora do ande também. Andarás, ficou fora do ande. O ande seria isso aqui, ó. Isso aqui é o meu radical. Então, são arrisotônicas, ok? Então, pessoal, tem aqui algo interessante falando sobre conjugação do verbo. Há 3 conjugações, né, que são caracterizadas pela vogal temática. A primeira conjugação, né, são verbos terminados em vogal temática A, estudar, ficar, remar. Segunda conjugação, verbos que terminam em vogal temática E, vender, escrever, temer. E a terceira conjugação, verbos que terminam com a vogal temática ir, partir, dormir, sorrir. Então, primeira conjugação, ar. Segunda conjugação, er. Terceira conjugação, ir. Ir. Tá? Quanto à flexão, os verbos podem ser regulares. São aqueles que não mudam o paradigma, né? Não mudam aí o radical do verbo, vamos dizer assim. Irregulares, eles se afastam do paradigma. Olha o exemplo aqui que tem alteração no radical. Então, ó, medir. Olha como mudou aqui, ó. Eu meço. O radical era MED, med. Ficou meço, mudou. Pedir, olha lá, era PED, ficou peço. Trazer, né? Seria TRAZ. Eu trago. Ouvir seria OUV, mas ficou eu ouço. Então houve mudança no radical. Agora tem mudança na terminação também, né? O verbo dar, e aí eu teve mudança. Né? Eu dou, mudou aí para o, né? Estar, eu estou, mudou de novo. Querer, aí eu tenho uma mudança aqui, né? Eu perdi o E, o R aí, ó. Ele quer dizer, aí foi reduzido aí, né? Menos o E aí, e o R também, aquela situação toda. Fazer, ele faz, né? Mudou também aí.
o E e o R caiu fora da situação lá. Então eu tenho mudança nas terminações. Os defectivos, eles não possuem certas formas verbais, né? Eles não são conjugados em todos os modos, em todos os tempos, em todas as pessoas. Aqui tem exemplos de verbos defectivos: adequar, falir, doer, reaver, abolir, banir, brandir, carpir, colorir, delir, explodir, ruir, exaurir, demolir, puir, delinquir, né? Não tem mais aí, ó. O computador acabou colocando o trema, mas não tem mais, né? Fulgir, feder, aturdir, bramir, esculpir, extorquir, retorquir, soer, costumar, ter costume de, né? E assim por diante. Então, tem alguns verbos que não tem como você conjugar em todas as pessoas, né? E aqui estão alguns exemplos do verbo, certo? Abundantes são aqueles que possuem duas ou mais formas equivalentes aí. E ficaram aqui no próximo slide, olha lá. São verbos que apresentam particípio duplo, ou seja, duas formas equivalentes do particípio. Uma que é regular e a outra que é irregular. Então, verbos abundantes é a primeira conjugação. Não coloquei todos aqui. Ó, aceitar. Eu tenho aceitado, que é o regular, e aceito, irregular. Entregar. Eu tenho entregado, que é o regular, e entregue, que é o irregular. Verbo ganhar. Eu tenho ganhado, regular, e ganho, que é o irregular, certo? Abundantes da segunda conjugação: acendido, que é o regular, aceso, que é o irregular. Eleger, elegido, regular, eleito, irregular. Envolvido, né, de envolver aí, envolvido é regular, envolto é o irregular. Verbos abundantes da terceira conjugação: expelir, expelido, regular, expulso, que seria o irregular. Exprimir, exprimido, que é o regular, expresso, que seria o irregular. Extinguir, extinguido, que é o regular, e extinto, o irregular. Eu tenho aqui quanto à função dos verbos, né? Que eles podem ser auxiliares, aqueles que se ligam a formas nominais de um verbo principal, constituindo com eles, né? Com elas, as locuções. As locuções verbais sempre são formadas por um verbo auxiliar mais um verbo principal, né? E os principais são aqueles verbos de significação plena, nuclear, eles não são flexionados. Então, aqui, ó, o verbo auxiliar é flexionado, indicando o tempo, modo, número e a pessoa da ação verbal. O principal aparece numa das formas nominais, né? Que aí eu tenho o gerúndio, que termina em NDO, o infinitivo, que termina em R, e o particípio, que termina em ado, ido e assim por diante, tá? Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Estou esperando minha vizinha. O estou é o meu verbo auxiliar, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá? Um V e um A, para que você saiba que é verbo auxiliar. E eu tenho esperando, tá? Que aí eu tenho a forma nominal aí no gerúndio, que é o meu verbo principal. Opa! Deixa eu apagar aqui. Vamos tentar de novo. Verbo principal. Tá? Exemplo agora com o verbo principal no infinitivo. O quero é o meu verbo auxiliar, que foi flexionado, né, na primeira pessoa do singular, eu quero. Certo? E o descansar é minha forma nominal que está no infinitivo, ó, termina em R. Descansar, então, é o meu verbo principal. Eu tenho aqui no particípio, ó, tenho é o meu verbo auxiliar.
Deixa eu arrumar aqui que ficou horrível. Tenho é o meu verbo auxiliar. E o estudado é o meu verbo principal, que está no particípio. Ok?